E aí, aqui é Rodrigo trazendo mais uma sugestão de leitura que mistura realidade, ficção, ficção-realidade, história e um período muito sombrio do Brasil. Não tá fácil a vida para quem gosta de história e principalmente para quem é historiador. Há muita gente tentando recontar a história da maneira que acham melhor. Tenho a sensação de que, na falta de entender a complexidade dos movimentos históricos e do mundo em que vivemos, as pessoas resolveram ter uma opinião e depois recontar os fatos para que eles possam se encaixar naquilo que elas acreditam. E posso dar um exemplo do que eu tô falando. Esses dias eu recebi um vídeo no WhatsApp no qual um cara que se dizia professor afirmava categoricamente que não houve ditadura militar no Brasil. Ele sustentava o seu argumento dizendo que ditaduras existem quando a mesma pessoa fica no poder por muito tempo, como aconteceu em Cuba de Fidel, na União Soviética de Stalin e outros exemplos que ele mencionou. E que no Brasil, no caso do regime militar brasileiro, pois não. O que aconteceu é que houve uma troca periódica de presidentes nos 21 anos daquele regime que, por isso, não podemos chamar de ditadura. Ele, obviamente, ignora outros vários traços que fazem um regime ser chamado de ditadura, como, por exemplo, a falta de liberdade de expressão, né, o patrulhamento na circulação de ideias e de opiniões, e o controle arbitrário do que poderia ou não ser noticiado pela imprensa. Isso só para ficar em alguma das características que constituem uma ditadura. Mas há também outros itens, como por exemplo, a repressão, a forte repressão policial e a tortura. Agora, nesses tempos de ruído nas comunicações, de informações dessintonizadas, de muito barulho, de muita gritaria, o que eu fiz foi voltar e ler um bom livro sobre a ditadura brasileira, sobre o golpe militar, sobre o regime militar, que começou nos anos 60, mais precisamente no dia 1º de abril de 1964, que a própria ditadura resolveu oficializar no dia 31 de março, para, claro, não virar uma piada pronta. O que é isso, companheiro de Fernando Gabeira? É praticamente um documento desse período sombrio, escuro, período de trevas da história brasileira. O principal assunto desse livro aqui é uma das ações mais bem-sucedidas dos grupos armados que faziam oposição ao regime militar brasileiro naquela época, e que foi o sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick, que se deu no ano que agora eu não me lembro, mas que vai aparecer aqui para vocês, que teve como um dos personagens, um dos participantes dessa ação, o Gabeira, que por uma série de coincidências, de coisas que aconteceram em volta dele, foi o cara que ofereceu a própria casa onde ele morava para receber o embaixador sequestrado. Mas além de detalhar fatos do que aconteceu durante o sequestro do embaixador norte-americano, Gabeira também faz um panorama do sentimento pós-golpe, do que se passava na cabeça dele e de outras pessoas, e também até uma forma de humanização, de mostrar quem eram as pessoas que estavam por trás desses grupos armados, pessoas muitas vezes comuns, que eram movidas por ideais, por ideias de libertação, ideias que faziam muito sentido na época, como por exemplo a luta armada, e que eram discutidas, as dissidências, enfim, tudo que envolvia esse cenário cheio de espinhos, cheio de obstáculos, que era o Brasil das décadas 60 e 70. Uma das coisas que você pode fazer com esse livro, por exemplo, é pegar o sentimento que o Gabeira descreve aqui pós-golpe de 64, aquele sentimento de derrota e em muitos momentos até de impotência, e tentar transportar para o que a gente vive agora. Se não tivermos um golpe,
tivemos uma derrota feita por meio da própria democracia, que foi trazer à tona alguém que faz a defesa da ditadura e da tortura, uma coisa absolutamente abominável, mas que deveremos enfrentar a partir dos próximos anos. Inclusive, o Fernando Gabeira foi preso depois dessa ação e também conta como funcionavam as prisões, as penitenciárias, os depósitos de presos políticos da ditadura militar. Ele fala com descrições bastante impactantes como eram as sessões de tortura e também um trecho que eu destaco até desse livro, como as torturas não se restringiam apenas àqueles que eram militantes políticos, aqueles que eram os inimigos do regime, os inimigos dos militares. A tortura muitas vezes também batia na porta de pessoas inocentes que muitas vezes nem imaginavam o que estava acontecendo ao redor deles. O que mostra que, na verdade, o fascismo ele não escolhe quem ele vai ferrar no dia de amanhã. E o próprio Gabeira se considera até um privilegiado no sentido de que ele não passou pelas sessões mais severas de tortura, tudo porque na perseguição que a polícia faz para prendê-lo, ele acaba levando um tiro, o que o coloca na enfermaria e, em até certo sentido, até entre a vida e a morte, ele fica ali numa enfermaria. Então, as sessões de tortura que o Gabeira sofreu e que ele conta nesse livro, né, que o personagem do livro sofreu, que são relatadas aqui, elas são muito mais psicológicas, o que não deixa de ser bárbaras e deploráveis, mas muito mais psicológicas do que físicas. Mesmo assim, ele também conta o que acontecia com outras pessoas que passavam pelas sessões tenebrosas de tortura. Uma outra coisa que eu destaco desse livro é a própria descrição que o autor faz dos torturadores, dos oficiais do exército e de todos os responsáveis pelo regime de repressão e de crueldade que aconteceu naquela época. É verdade que muitos desses torturadores eram psicopatas completos e que se divertiam com a dor alheia, mas dentre vários desses oficiais também haviam pessoas comuns, pais de família, que apenas seguiam ordens e que acabavam sendo instrumentos utilizados para perpetuar todo aquele cenário trágico de maldade. É interessante a gente notar como muitas vezes o mal não tem exatamente um retrato assombroso, com garras, com dentes afiados. Muitas vezes o mal ele tá nas coisas mais simples e nas pessoas mais comuns do dia a dia. Para quem hoje é crítico do Gabeira, o livro também serve, porque ele já dá pistas de que muitos dos sentimentos, de muitas das ideias das quais ele até compartilhava naquele momento, já o incomodavam e já traziam para ele contradições que ele não sabia lidar muito bem e que ele ainda ia procurar entender no exílio com o distanciamento necessário. Essa edição que eu li, eu comprei num sebo e ela foi lançada ao mesmo tempo em que saiu o filme O Que É Isso, Companheiro, do Bruno Barreto, um filme que gerou muita discussão, foi muito falado e que vale a pena também assistir, embora o Gabeira faça questão de frisar de que ele deu liberdade total para os roteiristas do filme e que há, sim, diferenças entre o livro e o filme, mas que a gente também deve valorizar e se atentar às questões estéticas da obra e não somente às questões históricas. Então é isso, espero que vocês tenham se interessado por conhecer um pouco mais desse período da ditadura militar e também façam uma leitura atenta, uma leitura curiosa desse livro, O Que É Isso, Companheiro, de Fernando Gabeira. Siga também o canal no Instagram para você saber o que eu estou lendo nesse momento. Eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.